Meu filho, dá licença aí, baiano. Deixa Deus te usar. Paz do Senhor, igreja. Curva sua cabeça. Senhor Jesus. Senhor Jesus, esse lugar é seu, Pai. Faz o seu querer aqui, Senhor. Senhor, fala, Pai, conosco. Fala aos nossos corações. Nos declariza, Pai, da sua palavra, Jesus. Que o seu Espírito possa nos convencer, Pai, das suas verdades, Senhor. Espírito Santo, esse lugar é seu, Senhor. Irmãos, o que eu tenho a compartilhar com vocês, os nossos jovens aqui já vão falar assim, mas de novo isso? Mas porque Deus está tratando isso comigo há algum tempo, e é só o que eu tenho para falar agora. Quando Deus me der outra coisa para falar, eu vou falar de outra coisa, mas por enquanto vai ser isso. Foi a mensagem que nós compartilhamos aqui numa comunhão de quinta, quase um mês atrás. Foi um compartilhar que nós fizemos lá na chácara do tio Liel, lá quando a Jenai nos convidou. E tem sido também o assunto das nossas escolas dominicais. Venha para a escola dominical, você que não está vindo, está perdendo, está deixando de ganhar muito. E vai ser provavelmente o assunto de amanhã também da escola, não sei. E se Deus está insistentemente tratando isso comigo, e dessa maneira me permitindo compartilhar isso com vocês, porque Ele quer dizer algo. E cada vez que a gente fala, Deus traz clareza a algo diferente. Deus vai falar com você de uma maneira diferente. Talvez você vai ouvir algo que você não tinha prestado atenção antes. E o tema, digamos assim, não tem tema, mas talvez pudesse ser intimidade e relacionamento, ou então liberdade cristã. A gente vai falar um pouco dos dois hoje, de relacionamento e de liberdade. Antes da gente ler, primeiro eu queria ler um texto com vocês, que está em Efésios, capítulo 5. Efésios 5. O texto de Efésios 5 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Sede, pois, imitadores de Deus, e andai em amor como Cristo também vos amou. É bem interessante esse texto. E tem outro texto que Paulo fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O fato é que para você ser um imitador, e esse texto aqui, outra vez eu ouvi ele de algum pastor, e ele levou isso para um entendimento de filho, que um filho, ele é geralmente, ou sempre, ele é muito parecido com o pai, porque o filho, ele imita o pai e a mãe, ele convive com ele, com o pai e com a mãe. Por isso que ele imita. Ele não imita porque ele quer imitar, ele imita porque ele convive com os pais todos os dias. Então ele se torna semelhante ao pai, ele se torna parecido com a mãe. E ele se torna então um imitador do pai e da mãe. E ele se torna um imitador porque ele tem intimidade com o pai e com a mãe dele. Então todos os dias eles estão lá convivendo junto, e aí a proximidade e tudo aquilo que ele ouve, tudo aquilo que ele vê, ele passa a reproduzir. E é por isso que os pais têm que tomar muito cuidado com o que falam, o que fazem perto dos filhos, né? Porque você pode falar algo tentando ensinar o seu filho a ir por um caminho, mas as suas atitudes vão fazer com que ele te imite, e talvez você esteja indo por outro lugar, né? Então, ser imitador de Deus. O que será que é ser imitador de Deus? E aí eu queria que o Juliano me ajudasse agora. Eu acabei de falar para ele fazer isso para mim ali, vamos ver se deu certo. Nós, como cristãos, como imitadores de Cristo, nós temos por hábito enxergar o nosso
a nossa vida cristã dessa maneira, nessa sequência. Olhando Deus, a criação e tudo que se fez, né? Lá até antes da criação. E aí nós vemos o nosso relacionamento com Ele, né? Então nós somos parecidos com Ele, nós temos intimidade com Deus, nós temos comunhão com Deus. Então quando eu falar de relacionamento hoje na mensagem, eu vou estar falando de relacionamento, de intimidade, de comunhão, de cooperação, tá? É isso que eu quero levar na palavra relacionamento. E esse relacionamento que nós temos com Deus nos dá uma ideia de liberdade, né? Então não, eu sou livre, eu tenho Cristo. Nos dá uma ideia de liberdade. Então não, se eu estou com Deus, eu sou livre. Se eu estou com Deus, eu posso fazer o que eu quero. Eu sei que não vai ter problema se eu fizer isso, não vai ter problema se eu fizer aquilo, porque eu sou filho de Deus. Eu queria hoje te mostrar uma outra visão a respeito dessa vida cristã. Juliano, que Deus me deu o entendimento que na verdade nossa vida cristã é assim: Deus, liberdade e aí sim um relacionamento. Mas por que, Jackson? Não, é primeiro o relacionamento. Eu estou com Ele, eu estou próximo a Ele, eu venho para a igreja, eu oro, eu faço de tudo, e daí por causa disso eu sou livre. Deus, liberdade e relacionamento. Quando a gente começa a enxergar a nossa vida cristã dessa maneira, a gente vai ver que fica um pouco mais difícil. Não é tão simples assim. Por quê? Porque para a liberdade é exatamente o livre-arbítrio que você tem de se relacionar. Acontece que você não se relaciona somente com Deus. Você também pode, infelizmente, a gente também pode se relacionar com Satanás. Então é por isso que eu enxergo o relacionamento, a vida cristã dessa maneira. Deus, liberdade para escolher se eu quero ou não me relacionar com esse Deus. E aí o relacionamento, que é uma atitude, a minha liberdade, eu tenho que ter responsabilidade na minha liberdade. Então, qualquer atitude que eu tomar na minha liberdade, ou por um caminho ou por outro, eu vou ter as consequências dela. O bônus ou o ônus, né? Então eu gostaria de começar falando a respeito lá do primeiro ponto, Deus. Criação, início de tudo. E a gente vai entender por que é tão importante isso, relacionamento, né? O pastor estava falando sobre anjo aqui, a gente está estudando sobre anjo. Os anjos, ele tem liberdade também. Os anjos tinham liberdade. Desde antes da criação do homem, desde antes da fundação do mundo, os anjos já estavam com Deus, adoravam a Deus. E um deles era um querubim ungido, a Bíblia chama ele de querubim ungido. Um deles tinha uma responsabilidade muito grande. Quando a gente vai lá para Ezequiel 28, versículo 13, diz assim: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. E não é o jardim do Éden, que depois de Adão e Eva, mas essa é uma outra história. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônio, o topázio. E ele fala todas as pedras preciosas. E aí no versículo 14 fala: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então Deus criou um anjo que ele estava talvez acima de outros anjos. Ele tinha atribuições, ele tinha coisas diferentes. Deus, criação, anjos. E aí entra a liberdade. Os anjos tinham liberdade. E os anjos se relacionavam com esse Deus. Até que um desses anjos resolveu, devido à sua liberdade, não se relacionar mais com esse Deus. Então ele passou a ter algumas ideias, né? Peraí. E aí a gente vai lá para Isaías 14, 13. Então esse anjo começou a dizer, e a Bíblia fala: E tu dizes no seu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Versículo 14 fala: Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Perceba como esse anjo tinha liberdade. E ele usou essa liberdade para tomar uma decisão. E essa decisão dele ser semelhante a Deus fez com que ele perdesse o lugar onde ele estava. Fez com que ele fosse lançado à terra. E esse anjo era Lúcifer,
o anjo de luz. E a gente não vai encontrar a palavra Lúcifer na Bíblia, mas a tradução dela seria essa. E ele foi lançado à terra. E esse anjo, ele é Satanás, o inimigo da sua alma, o inimigo da minha alma. Deus, liberdade e relacionamento. Esse anjo, com essa liberdade que ele teve de tomar essa decisão, não, eu quero ser igual ao Altíssimo, ele levou alguns outros anjos junto com ele. Ele se relacionou com outros anjos também. Se relacionava com Deus e com outros anjos. Então ele começou a trocar ideia lá com os demais anjos. Falou, cara, a gente pode ser, a gente pode. E talvez ele não falasse nem assim, não, venham comigo. Não, ele falava para os outros, você também pode ser maior do que ele. Você também pode ser. Então a Bíblia fala que Lúcifer então foi lançado à terra com 1/3 dos anjos, que são os demônios hoje. Então, querido, eles tinham liberdade, e ele tomou uma decisão. E aí Deus então cria Adão, cria Eva. E era a mesma ideia, o mesmo procedimento. Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer se relacionar com a gente. Então ele vinha no fim da tarde para se relacionar com Adão. Ah, então veja só, Jacques, realmente então, é Deus, relacionamento primeiro, depois liberdade. Não. Adão se relacionava com Deus porque ele tinha liberdade de se relacionar, então ele se relacionava. Quando a serpente apareceu e mostrou a eles que havia um outro caminho, Satanás fez a mesma coisa, ele foi o mesmo, ele não mudou. Olha só que interessante, ele usou a mesma tática. Satanás chegou para ela e falou, ei, vocês podem comer desse fruto, vocês podem, não, é mais do que isso que vocês estão pensando. Então foi a hora de perceber que a liberdade de Adão e Eva estava ali para eles tomarem uma decisão. E eles tomaram, eles se relacionaram com a serpente. Eles tiveram comunhão com a serpente, eles cooperaram, eles ouviram, eles fizeram o que ela tinha dito, se relacionaram. Então a liberdade fez com que eles fossem destituídos também do Éden. Foi onde entrou o pecado na humanidade. Então por isso que eu vou por esse caminho. Deus, liberdade e relacionamento. E não Deus, relacionamento e liberdade. Quando a gente tem esse entendimento, a gente percebe que a liberdade ela é acompanhada sempre de responsabilidade. E assim como a gente compartilhou lá naquela quinta-feira, só existem 2 caminhos: vida e morte. Só. Não tem um meio termo disso. Vida e morte. Há 2 mesas preparadas para você: vida e morte. Você tem liberdade, liberdade cristã. Você tem liberdade, você é livre. Livre para correr, para pular, você é livre. Você é livre, mas as suas escolhas serão vida ou morte. Você vai se relacionar ou com Deus, ou você vai se relacionar com Satanás. Não tem outra escolha, não tem um meio termo. A gente precisa entender que todas as nossas decisões como livres têm responsabilidades. E vão levar ao lugar de vida ou a um lugar de morte. Deus mostra isso pra gente no Velho Testamento. Os mandamentos que Ele deu a Moisés para passar ao povo era para que o povo pudesse usar daqueles mandamentos para conviver em harmonia uns com os outros e para saber como se relacionar com Deus. Lá mais para frente, Deus também usa modelos de relacionamento no templo para que o pessoal adore a Deus. Mas sempre nesse princípio. Você tem liberdade para fazer ou não fazer. Aí, querido, tem um texto lá em Coríntios 8. Você pode abrir comigo? Primeira Coríntios, capítulo 8. E eu vou ler alguns versículos em uma outra versão, que foi o que eu também fiz lá na comunhão. Na versão da Bíblia, a Mensagem. Mas o que esse texto está dizendo, o que Paulo estava dizendo nesse texto para a igreja de Corinto era o seguinte: eles estavam com algumas questões lá a respeito de carne sacrificada a ídolos. Podemos ou não podemos comer carne sacrificada aos ídolos? E aí Paulo ensina aqui para eles. Talvez hoje a gente não tenha esse problema com comida sacrificada a ídolos, né? Mas o inimigo o tempo todo serve uma mesa na nossa frente, com os mais diversos sabores, as mais diversas opções pra gente, todos os dias.
Desde que a gente acorda. Quando a gente liga a televisão, tem um banquete lá. Quando a gente entra na internet, tem um banquete lá. Então eu entendo que esse texto hoje pode ser aplicado para a gente. E é aqui que entra a liberdade agora. Então, Paulo começa a ensinar algo para aqueles irmãos. No versículo 1, eu vou ler numa outra versão, irmão, mas vocês podem acompanhar aí. Do versículo 1 ao 3, Paulo chama atenção para algo que é assim, ó. Nunca saberemos o bastante até conhecer que só Deus sabe tudo. E na minha versão lá fala assim, da Bíblia João Ferreira de Almeida diz: a ciência incha, mas o amor edifica. A nossa liberdade, quando a gente enxerga daquela maneira, volta lá, Juliano. Quando a gente enxerga a nossa vida cristã dessa maneira, a gente tem uma ideia que por nos relacionarmos com Deus, não, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu aceitei Jesus, eu tenho liberdade. A gente sabe disso, a gente acha que tem esse conhecimento, né? Não, eu aprendi, é assim, talvez tenha até alguns textos bíblicos lá que podem corroborar, porque para isso aqui que eu faço, que eu sou livre. Volta lá, Juliano. Então a gente toma atitudes todos os dias, porque somos livres, sem perceber que a gente está se relacionando na mesa de Satanás. Todos os dias. Cristo tem a mesa posta, nós temos a mesa ali com Satanás, e a gente acaba preferindo se relacionar com Satanás, porque parece que tem mais sabor ali, o tempero é melhor, o que tem ali é interessante. E aí a gente fica com essa inchado, como diz aqui na versão do João Ferreira de Almeida, inchado de sabedoria. Não tem problema eu fazer isso. E a gente podia dar tanto exemplo aqui a respeito dessa mesa, né? Sei lá. A respeito de o que a gente pode ou não pode ver na TV, a respeito do que a gente pode ou não pode fazer na internet, a respeito do que a gente pode ou não pode beber. Não sei, tem tanto exemplo que a gente usa aqui diariamente com essa desculpa. Não, eu sou filho de Deus, não tem problema eu fazer isso. Eu tive que eu olhei para dentro de mim e encontrei várias questões que eu falava assim, não tinha problema, não tem problema eu fazer isso. Mas esse texto traz clareza a algumas coisas. Então Paulo vai dizer para eles que assim, ó, não, tudo bem, você sabe que comer comida sacrificada a ídolos não tem problema. Porque não existem ídolos, só há um Deus. É isso que Paulo fala no texto. Mas aí mais para frente, ele diz assim, mas e se você participar quando você participa desse banquete aqui, a sua participação ali tiver interferindo, não sei se é essa palavra, mas tiver afetando algum irmão, será que você deveria participar desse banquete? Ah, claro que sim, eu sou livre. Mas quando eu faço tal coisa aqui e algum irmão olha e fala, epa, peraí, ele está fazendo isso? E você fala, não, mas eu sou livre porque eu sou filho de Deus. O que é que você está fazendo com a vida do seu irmão? Quando a gente vai lá para aquele lugar, faz aquilo lá, não tem problema. Será que não tem? O que será que isso vai acarretar na vida do nosso irmão, do nosso próximo? E aí, no versículo 8 e 9 fala assim, mas Deus se preocupa quando alguém usa a sua liberdade de modo irresponsável, levando algum companheiro de fé a se desviar do caminho, devido à vida que levava anteriormente. Aí do versículo 10 para frente, na versão da Bíblia Mensagem, diz assim, por exemplo, digamos que vocês se vangloriam da sua liberdade, indo a um banquete oferecido em honra aos ídolos, no qual o prato principal seja carne sacrificada a ídolos, ou aquilo tudo que a gente já falou aqui para nós hoje. Mas essa postura pode representar um perigo para quem ainda luta com a questão. Alguém que o considere sábio, que o considere maduro. O perigo é que ele ficará terrivelmente confuso, sem saber mais o que é certo e o que é errado. Quando seu irmão vê você fazendo aquilo lá, porque você é livre em Cristo para fazer, ele pode ficar confuso. Porque talvez, e eu acho interessante, uma vez eu vi uma ministração do Rodolfo Abrantes, e ele fala assim, cara, eu tava na pior, eu era drogado, eu cantava drogado. Outro dia eu mostrei pra Cris lá em casa e falei, olha, esse aqui era o Rodolfo Abrantes antes. Não parecia o mesmo cara. Muito louco. E aí ele fala assim, e aí eu conheci a Cristo. Então eu vim pra cá sedento, eu vim pra cá doidão, chapadão, querendo conhecer melhor esse Deus. Quando eu chego aqui, eu vejo todo mundo querendo ir lá pra onde eu tava. E ele fala isso na questão musical, porque ele tinha contrato com as maiores gravadoras do Brasil. Ele era de uma banda de sucesso. Então ele saiu disso para vir para cá. Quando ele chegou aqui, ele viu todos os irmãos aqui indo para lá.
Mas espera aí, talvez os irmãos aqui estivessem falando: não, eu sou sábio, eu sei, não tem problema eu fazer aqui isso aqui no mundo secular, ou isso aqui fora, ou eu gravar, ou eu fazer esse meu trabalho aqui para ganhar dinheiro. Afinal de contas, minha música é bonita, ela vai impactar alguém, mas para mim o que está valendo é isso aqui. Então é isso que o texto está dizendo. E aí o Rodolfo Abrantes, ele falou assim: cara, eu fiquei sem entender. Porque como é que a galera estava aqui já com esse Deusão tão bom que está fazendo tanto por mim, que me tirou da sarjeta, e o pessoal aqui já está com ele, está querendo ir para lá onde eu estava? Que negócio esquisito é esse? É exatamente o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Então a gente tem liberdade. E é através da nossa liberdade que a gente vai definir com quem ali a gente vai se relacionar. Aí, Deus, na sua tremenda bondade, dá a vida do Filho dele, por mim e por você. E é através da vida do Filho dele, que a gente vai se relacionar com ele, que a gente vai para o caminho da vida. Só que a mesa que Cristo põe a nós é diferente da mesa que Satanás põe todo dia. Porque a mesa de Satanás, cara, está cheia de tecnologia. A mesa de Satanás está cheia de comida e bebida aparentemente boa. Todos os dias. A mesa de Satanás está cheia de amigos sentando com você e querendo ouvir algo seu. Ei, peraí, o que você acha de tal? O que você acha daquele irmão lá? Está cheio de amigo. A mesa de Satanás está cheia de amigo que às vezes vai lá na sua casa e essa comunhão de vocês acaba levando ao caminho de morte. Vocês não percebem que vocês estão se relacionando ali. Aí a mesa de Cristo vem com algo, e é uma lei bíblica isso. Ele usou isso no Velho Testamento e ele usa isso no Novo Testamento através de Cristo também. A mesa de Cristo, ela pede um pouco mais da gente. E a gente compartilhou na escola dominical a respeito dos mandamentos recíprocos que a gente encontra no Novo Testamento, e são cerca de 25 deles, que Jesus ensina, que os discípulos ensinam. E essa é a mesa que a gente precisa se relacionar. Alguns deles: amem-se uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, sirvam uns aos outros, sejam hospitaleiros uns dos outros, levem os fardos pesados uns dos outros. Rapaz, é difícil sentar numa mesa dessa. É difícil se relacionar numa mesa dessa. Mas a gente tem liberdade. Liberdade está nesse lugar. A gente tem liberdade. Então o que eu quero levar a gente a entender aqui é que não é o nosso relacionamento com Deus que nos dá liberdade de fazer o que a gente quer. É a nossa liberdade que nos permite se relacionar com Deus ou não. E assim como os mandamentos serviam para o povo lá de Moisés, lá para o povo de Israel, eles servem para a gente hoje. E a gente perece por falta de conhecimento, infelizmente. E a gente sofre dia a dia por falta de conhecimento, porque a gente não cumpre com os mandamentos. E isso é Novo Testamento. Então a gente tem liberdade. E aí o que a gente faz com ela? A gente se relaciona. Quando a gente se relaciona, a gente tem comunhão, a gente tem intimidade. Agora veja como é sério isso. Nós temos duas mesas postas à nossa frente. Uma mesa que leva a vida e uma mesa que gera a morte. Quando eu me relaciono na mesa da vida, na mesa da comunhão, na mesa da cooperação, eu cumpro com os mandamentos recíprocos que estão no Novo Testamento. Eu preciso amar. E é sempre assim, é uns aos outros, tá? Por isso que é recíproco, né? São relacionamentos recíprocos. Você precisa fazer, e o irmão também vai precisar fazer. E isso é vida cristã. E quando a gente entende isso, a gente está sentado nessa mesa, por mais difícil que seja essa mesa, a gente está indo pelo caminho da vida. Isso é vida cristã. Vida cristã não é o que você vai ganhar, o que você vai ter. Deus, Ele tem prazer em te dar. Deus tem prazer em se relacionar com você, mas para isso você tem que estar sentado na mesa dEle. Como é que você quer se relacionar com Deus se você está sentado na mesa de Satanás todo dia? Ele tem prazer em se relacionar.
Assim como um pai gosta de estar com o filho, se relacionar com o filho, e sempre que o pai puder, ele vai dar do melhor para o filho dele, é assim Deus com você. Mas como é que a gente se relaciona nessa mesa? Tendo comunhão. O que é comunhão? Cooperação. Como? Cooperando na palavra, edificando uns aos outros. Isso é vida de igreja. E a gente compartilhou já com o pessoal que a cooperação, essa comunhão verdadeira que é bíblica, leva à adoração. Isso é adoração a Deus. Quando a gente busca a Deus juntos, quando a gente ora um pelo outro, quando a gente profetiza algo para o outro, Deus se manifesta. E isso manifesta a glória de Deus. E isso é igreja. Essa deveria ser a nossa busca todos os dias. Deus não é manifestado quando a gente apaga a luz e faz um som bacana. Deus não é manifestado quando... Eu falei isso já aquela vez, quando as meninas fazem uma apresentação legal de dança. Às vezes o ministério de louvor sobe aqui, quebra tudo e sai daqui quebrado. Porque fala, mas o que aconteceu? Parece que não sei, a igreja não sei o que está acontecendo. Isso pode acontecer em qualquer outra área da igreja. Só que acontece que Deus não vai ser glorificado somente quando eles estão em cima do altar, louvando. Deus é glorificado quando eles cumprem com os mandamentos, se relacionando na mesa dele uns com os outros. E não precisa ser dentro da igreja, pode ser em casa, pode ser na casa de um, na casa de outro. Deus vai ser glorificado, eu estou usando o exemplo deles porque eles estão aqui em evidência. Deus vai ser glorificado quando eles começarem a se reunir em casa para buscar a Deus. E não só para ensaiar. Assim acontece com a dança, assim acontece com o corpo de obreiros da igreja. Não, e a gente está nessa mesa, né? Não, nós estamos na mesa dos obreiros. Na mesa com Deus, na mesa da vida. E aí a gente começa, mas cara, tá errado, eu vejo umas coisas erradas lá. Sabe? Porque tal coisa não funciona, porque não sei o que lá tá errado, porque, sabe? O irmão tinha que fazer de tal maneira, ele tinha que fazer... Então a gente, sem perceber, a gente começa a migrar para essa mesa de cá. E aí daqui a pouco a gente pensa que tá lá, mas tá aqui. E você vê, cara, o irmão lá que é o responsável pela escala lá, tá tudo errado, não, e não sei o que. E aí a gente já tá se relacionando aqui faz hora e não tá percebendo. E daí a gente fica, mas por que eles não percebem isso? Por que o pastor não vê isso? Por que será? Tá tudo errado nessa igreja, eu vou sair daqui e vou para outra. Você está se relacionando com Satanás faz tempo e está levando outros junto com você. Volte a se relacionar na mesa de Deus, cumpra com os mandamentos, edifiquem uns aos outros, sirvam uns aos outros. Para de dizer o que precisa ser feito, vai lá e faz. Aí Deus é glorificado, aí Deus é exaltado. Até porque se você sair daqui para ir para outro lugar, você vai levar essa mesa com você para lá. Talvez aquele lugar não esteja precisando disso. Isso vale para tudo. De repente o ministério com as irmãs, a oração. Reúnam-se na mesa de Cristo. Reúnam-se na mesa da vida. E a gente precisa, e isso é uma responsabilidade de todos nós. Não é só o pastor da igreja que vai chegar e vai bater a mão em tudo e vai mostrar como é que tem que ser. Isso é uma responsabilidade nossa como cristão. Mandamentos, Novo Testamento, é nossa responsabilidade. A salvação ela é individual, cara. Não é o pastor que vai selecionar quem aqui da igreja vai ser salvo. A salvação ela é individual. É por isso que os mandamentos são uns aos outros. Cada um faz o seu. Cada um faz a sua parte. E aí a gente não percebe e começa a se relacionar aqui. A gente tem intimidade aqui. Intimidade é algo tão sério, né? Porque é a intimidade que leva a gente a ser imitador de Deus. E a gente não está percebendo e a gente está tendo intimidade aqui. A quem nós estamos imitando? Essa mesa aqui é o orgulho, sabe? O orgulho nasceu lá no coração de Lúcifer. A quem a gente está imitando todo dia? O que é que nós temos feito com a nossa liberdade? Então, a gente percebe com os mandamentos que todos nós temos responsabilidade como cristão. E a gente sempre diz aqui, e o Nego acabou de falar aqui, e eu também falo muito isso, que eu creio no dia e eu estou vendo esse dia, em que essa igreja aqui vai ser algo sobrenatural, sabe? Em que as pessoas vão entrar por lá e vão sentir o mover de Deus tão grande.
em que o ministério de louvor vai estar aqui manifestando a glória de Deus, porque eles já buscaram isso em casa uns com os outros, já serviram uns aos outros, já edificaram uns aos outros, e eles vêm aqui simplesmente para manifestar essa vida. E isso acontece com os jovens também, e isso acontecendo nas irmãs, isso acontecendo com o corpo de obreiros da igreja que se reúne para buscar a Deus, e aí Deus se manifesta. É assim que Deus se manifesta, quando nós fazemos a nossa parte. Deus tem prazer em se relacionar com você, é através de você que Ele vai trabalhar. Não que Ele precise, mas é porque Ele tem prazer de fazer isso. Então, quanto tempo mais a gente vai estar sentado aí, esperando vir um chablau aqui de cima desse púlpito? Nunca vai vir. Isso só vai acontecer quando a gente tomar a postura de cristão, ser imitador de Cristo, se relacionar nessa mesa todos os dias, com a nossa família, com os nossos amigos, com todo mundo. Com quem a gente tem se relacionado? Com quem você está se relacionando de madrugada, quando você entra na internet lá na sua casa? Com quem você está se relacionando no seu trabalho, quando os amigos começam a dizer algo? Ah, aquela lá, não sei o quê. Quer ver a foto? Olha a foto aqui que ela me mandou. Com quem a gente tem se relacionado? Com quem a gente tem se relacionado? Não, Jacques, mas a gente se relaciona, a gente tem comunhão aqui com o pessoal, a gente vai para tal lugar. Será que esse lugar que você está indo, porque você sabe que não vai ter problema, assim como Paulo falava lá, não está levando a perdição na vida de alguém? Será que alguém não está ficando confuso? Peraí, mas eu pensava que não podia fazer isso, mas parece que pode, agora eu fiquei meio assim. E aí olha o que o texto vai dizer. Cristo deu a vida por essa pessoa com quem você se relaciona, na mesa que você escolhe se relacionar. Seria pedir demais que desistissem de ir ao banquete por causa dela? Isso aí vai estar lá a partir do versículo 10, do capítulo 8 de Coríntios. Seria pedir demais você desistir de ir ao banquete por causa dela? Não, Jacques, mas eu tenho liberdade de participar desse banquete. Mas será que seria pedir demais você deixar de participar desse banquete por causa do seu irmão? Porque, como vocês dizem, não faria diferença nenhuma. Mas fará diferença se vocês ferirem o irmão, com risco de condená-lo à ruína eterna. Quando vocês ferem seu irmão, estão ferindo a Cristo. Um banquete aqui e ali não vale o preço de uma dessas pessoas. Assim, se sua participação num jantar com carne de ídolo significa o desvio de algum irmão, é melhor ficar em casa. E aí na outra versão mais tradicional ele diz assim: pelo que se o manjar escandalizar ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. A gente tem liberdade de se relacionar, e é com Deus e com os outros. Será que é pedir demais? E não sou eu que estou falando, é Paulo falando, é Bíblia, é Cristo falando Deus falando através de Paulo. Será que é pedir demais a gente parar de participar desse banquete pela vida do nosso irmão? Não é nosso papel como cristão edificar uns aos outros e juntos caminharmos para a vida eterna? E eu carregar o fardo do outro e eu levar ele comigo? E não, é Cristo, cara, é esse o caminho, vamos para cá. Será que é pedir demais? Ah, Jacques, mas não tem problema. Mas será que é pedir demais você edificar o seu irmão? Você cuidar do seu irmão? Paulo está perguntando isso para você. No livro de Judas, que só tem um capítulo, no versículo 20, fala assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vida eterna. É muito simples a palavra de Deus. Conservai a vós mesmos, edificando a vós mesmos. Isso é a mesa de Cristo. É esse relacionamento que está posto a nós através da palavra. Então nós temos liberdade de escolher. E aí quando a gente escolhe se relacionar aqui, deixa aquela mesa lá de prostituição, de pornografia, de inveja, de orgulho, de falsidade, de sonegação, sei lá, de tudo que está ali.
que parece ser bom. É engraçado que tudo que está naquela mesa ali só serve pra gente, né? Geralmente o que está posto na mesa com Satanás, quando a gente quer se relacionar ali, é porque é algo que vai trazer um benefício para nós, para o eu. É uma mesa egoísta. Geralmente. Não, eu posso fazer isso porque isso me faz bem, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de tal lugar, eu gosto de ir lá, eu gosto de comer aquilo, eu gosto de beber aquilo, eu gosto de ver aquilo. Não tem problema eu assistir aquilo. Porque você está pensando em você, cara. E aí você está parecidinho, sabe? Imitando Satanás. E aí o nego falou agora há pouco aqui. A gente está preparado, será? E eu não estou querendo botar medo em ninguém, não. Mas, por exemplo, talvez Deus... mas Deus ceifou a vida do fulano e ele era cristão. Talvez é porque ele já estava pronto, já estava preparado. Sabe? Não sei. Pra gente a morte é algo tão dolorido, mas para Deus não é nada, porque Ele tem a vida eterna. Para Deus não é nada, Ele é dono do tempo. Pra gente parece que acaba aqui. Para Deus não é nada. E aí então, aquela mesa egoísta lá, que parece ser tão boa, e aí eu tenho que me relacionar aqui, Jackson. Tendo igual cuidado uns pelos outros, sujeitando uns aos outros, suportando uns aos outros, falando entre nós ali, entre vocês com salmos, hinos e cânticos. Que mesa é essa? Orando uns pelos outros, sendo bondosos uns com os outros. Aqui, quando a gente tem relacionamento aqui com Deus, e a partir dos mandamentos com nós mesmos, um com o outro, a gente começa a ficar parecido com Cristo. A gente começa a ter, sabe, essa intimidade todo dia aqui nessa mesa, começa a deixar a gente igualzinho a Cristo. E aí a vida começa a fluir de nós. E a gente não vai mais vir para a igreja para buscar algo de alguém, para esperar algo de alguém. Não, a gente vai vir para a igreja para manifestar essa vida. E essa é a nossa função de igreja, manifestar a glória do Senhor. Então a gente vai manifestar, a gente vai vir para cá porque a gente já está, sabe, a gente já fez tudo isso aqui lá no nosso trabalho, em casa. A gente já fez tudo isso, Jacques. E a gente vem para a igreja para manifestar isso. E aí você vai ver o irmão do seu lado e você vai ficar doidinho para orar por ele, para compartilhar algo com ele, sabe? Isso é igreja.